A paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Fé e Prosa. E nesse vídeo de hoje nós queremos direcionar uma palavra ao seu coração. O texto de hoje para a nossa meditação está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos meditar o versículo de número 3, 4, 5 e 7. Paulo vai escrever esta carta e Paulo vai direcionar a igreja que está em Éfeso. Paulo está preso em Roma e, segundo alguns estudiosos, esta carta aos Efésios é a carta gloriosa do apóstolo Paulo. A coroa do apóstolo Paulo está sendo enviada e chamada de carta aos Efésios. E direcionando esta carta a esta igreja, Paulo vai falar, começando como remetente desta própria carta. Alguns eruditos do segundo século vão confirmar que Paulo é o escritor, Paulo é o remetente desta carta. Ele vai escrever, no versículo de número 1, ele vai dizer Paulo, vírgula, o remetente, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então Paulo vai dizer que o seu apostolado foi confirmado pela vontade do próprio Deus, direcionando e confirmando mais uma vez o seu apostolado a esta igreja. Ele vai endereçar esta carta dizendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo está dando o destinatário desta carta, os irmãos de Éfeso. Esta cidade de Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, uma metrópole, uma grande cidade que adorava a deusa Diana. Mas Paulo vai dizer, vocês estão em Éfeso, mas ele vai dizer, são fiéis em Cristo Jesus. Paulo está dando a demonstração de que a igreja pode estar localizada onde ela estiver. Não importa onde ela está, ela é fiel a Cristo Jesus que o resgatou. Adoradores de Diana em Éfeso cercavam a cidade e a igreja local. Mas Paulo vai dizer, vocês são santos e fiéis a Cristo Jesus. Paulo vai demonstrar a partir do versículo de números 3, 4, 5, 6 e 7 sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é isso que eu quero falar para vocês em rápidas palavras, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Quais são elas, irmão Ronaldo? As bênçãos espirituais, Paulo vai destacar a primeira no versículo 4, ele vai dizer, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a primeira bênção espiritual em Cristo são as escolhas, ou a escolha de Cristo, a escolha de Jesus Cristo para com a igreja, para conosco. Ele nos escolheu. Olha que coisa linda, que coisa interessante, a escolha de Deus em nosso favor. Se hoje fomos alcançados, se hoje a mão poderosa de Cristo foi estendida por nós, foi porque Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu com dois objetivos, Paulo vai destacar. Ele nos escolheu com o objetivo de sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Paulo vai destacar duas palavras porque fomos escolhidos. A primeira é para sermos santos. Santo significa separado, significa diferenciado, significa alguém que está apartado das demais coisas comuns. Nós somos santos em Cristo Jesus porque Ele é santo. Servimos a um Deus santo e servimos ao Espírito também que é santo. Então a igreja, ela é separada porque ela serve a um Deus santo, ela não serve a homens, ela serve a um Deus que é santo. Então por isso Ele nos escolheu para sermos santos assim como Ele é. Então o santo, ele é aquele escolhido por Deus. E também Paulo vai destacar a segunda palavra, irrepreensível. Irrepreensível,
Paulo vai destacar a palavra irrepreensível com uma palavrinha grega que é destacado no grego como amonos. Amonos, ela vai nos remeter a uma palavra, a um texto ou as escrituras do Velho Testamento que quando o sacerdote ele usava, ou quando ele ia para o sacrifício, ele escolhia um animal perfeito, ele escolhia um animal sem mancha. Então esta palavra amonos significa sem mancha, significa irrepreensível, que não se pode ver defeito nenhum. Então isso é a primeira bênção em Cristo Jesus que Paulo vai destacar em Efésios. No capítulo 1 ele vai dizer: somos santos e irrepreensíveis porque Ele nos escolheu. Não foi porque somos santos e irrepreensíveis é que somos escolhidos. Não, somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Esta é a primeira bênção espiritual em Cristo Jesus que Paulo vai destacar. Ele nos escolheu. A segunda bênção que Paulo destaca está no versículo de número 5. Ele vai dizer: e havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus. Olha que coisa linda. Quando eu estava estudando esta palavra, meus irmãos, eu pude ver um pouquinho sobre o regime familiar do período romano. O período romano era dotado de um regime familiar chamado Patrius Potesis. E esse regime familiar, meus irmãos, ele era concedido todo o poder ao pai. O pai de família, ele tinha todo o poder sobre os seus filhos. O poder da casa, o poder dos filhos estava na mão do pai. O pai podia levar os seus filhos para ser escravos, o pai podia levar os seus filhos para ser vendido, o pai podia fazer o que ele quisesse porque ele tinha poder sobre os seus filhos. E isso é o desejo de um pai e de uma mãe. Quando ele tem um filho, ou até mesmo o filho vem indesejadamente ou planejadamente, mas o filho legítimo às vezes ele vem. Mas quando nós olhamos, Paulo vai descrever que este regime em Cristo é diferente. Este regime em Cristo é que agora nós somos adotados. Olha que coisa extraordinária. Em Cristo nós fomos adotados. Ou seja, não é de alguém com uma circunstância natural, desejosa ou indesejosa, concebeu e teve um filho. Não. Quando nós falamos de adoção, nós falamos do poder de uma escolha de Deus, do poder de um partir do próprio Jesus em nos adotar como filhos. Então agora nós somos filhos, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Fomos adotados para sermos filhos em Cristo Jesus. E um regime familiar no romano, ele era direcionado que quando o pai ele adotava alguém, quando uma pessoa ou uma criança era adotada, essa criança ele crescia nesse lar e ele tinha os mesmos direitos que o filho legítimo tinha. Se tinha herança, o filho legítimo tinha os mesmos direitos de quem estava recebendo a herança como filho. Em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, nós fomos adotados. Nós temos a herança que Ele mesmo deixou para nós. Direito do mesmo filho legítimo, eu e você fomos alcançados e somos adotados em Cristo Jesus para sermos filhos. E agora não somos somente adotados, somos filhos em Cristo Jesus. E Ele nos concede este privilégio. Olha que coisa linda. Segunda bênção espiritual, havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus por meio de Jesus Cristo. Então em Cristo somos direcionados e convergidos também como filhos. Segunda bênção espiritual. E Paulo vai falar de tantas bênçãos espirituais em Cristo no capítulo 1 de Efésios, mas eu quero ficar somente com a última e a terceira bênção espiritual que Paulo vai dizer. Então, no versículo de número 7, ele vai dizer assim: em quem temos redenção por meio de seu sangue e perdão de nossos pecados. Paulo vai falar de uma terceira bênção espiritual, é a redenção. Sabe que no Império Romano existiam aproximadamente 65 mil escravos. E destes 65 mil escravos,
eles eram permanentemente estado no mercado de escravos, eles eram vendidos como uma mobília. Se alguém chegasse no mercado de escravos e comprasse algum escravo, ele poderia ser vendido. Sabe o que Deus está destacando em Cristo Jesus? Nós estávamos no mercado de escravos. Nós estávamos como escravos, como no período do Império Romano. Mas Cristo Jesus nos redimiu. Olha que coisa linda. Quando Paulo fala que ele nos redimiu, Paulo está dizendo, ele nos resgatou pelo seu sangue. Este foi o valor com que fomos comprados lá no mercado de escravos. O seu sangue vertido na cruz do Calvário. Esta é a terceira bênção espiritual em Cristo Jesus que Paulo vai destacar. Ele nos resgatou quando nós estávamos ainda no mercado de escravos. Paulo também vai direcionar uma carta aos Colossenses e ele vai dizer, a cédula do pecado que estava sobre nós, ele rasgou na cruz do Calvário. A cédula do pecado, ele pagou. A dívida que estava posta, a dívida, a cédula, o preço do pecado, ele cancelou, ele pagou na cruz do Calvário por nós. Esse é o preço da nossa redenção, o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Glória a Deus por mais esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez dizendo, Deus te comprou, Deus te redimiu, Deus te escolheu em Cristo Jesus para ser um filho com os mesmos direitos que a herança está proposta e direcionada a nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.